A paz do Senhor, amém? Eu já estou para gravar esse vídeo há um tempão. É um vídeo que... São 3 vídeos que Deus tem me cobrado de gravar. E eu sempre falo, amanhã eu gravo, amanhã eu gravo. Mas hoje eu acordei, né? Às vezes o celular tá lotado de mensagem de homens e de mulheres. Mas a maioria é mulheres que estão passando por essa situação que eu também passei. E eu quero dar um testemunho do que Deus fez na minha vida. E eu fico pensando, essas são as pessoas as quais têm acesso a mim. Então eu estou gravando um testemunho para pessoas que não têm acesso a mim, terem acesso a mim e poderem ouvir a minha história. Eu apanho muito, porque eu coloquei no meu coração que se o nome de Jesus é a verdade, então eu vou falar a verdade. Se Jesus disse que Satanás é o pai da mentira, né? Então eu não posso ficar mentindo. Eu coloquei no meu coração. Então eu falo muito dos meus erros, das minhas falhas, e eu apanho muito por isso, né? Foram erros que eu cometi quando eu era membro, erros que eu cometi quando eu não conhecia Jesus. Mas ainda cometo erros menos, né, menores, mas eu cometo ainda erros. Mas quando eu cometi esses erros, eu nem cristã era. E o Senhor me ensinou a não cometê-los, e eu aprendi com meus erros. Eu costumo dizer que um erro só é erro se a pessoa não aprendeu nada com ele. Porque se a pessoa aprendeu alguma coisa com esse erro, não foi erro, foi aprendizado, foi crescimento. Infelizmente, através de uma falha, né, que poderia ser evitada, mas aprendi alguma coisa com isso, né? E eu quero dar esse testemunho, mas por conta que às vezes meu celular toca muito, é muita mensagem, nesse momento é muitas pessoas passando, e eu quero dar um testemunho de restauração de vida sentimental, que é como eu vou chamar esse testemunho. Não é restauração de casamento, é restauração da vida sentimental. É uma área onde Satanás tem investido muito desde Gênesis, irmãos, desde Gênesis. Lá estava Adão e Eva super feliz, super de boa, na presença do Senhor, vivendo tudo que Deus tinha projetado para a vida deles, e a serpente incomodada com essa situação de alegria e felicidade, incomodada com a presença do Senhor na vida deles estarem fazendo o que é certo, porque até aquele momento foi dada uma ordem. Deus falou: de todas essas árvores podereis comer, menos desta, né? Mas até aquele momento eles estavam obedecendo a Deus. Então até aquele momento o diabo não pôde fazer nada. O diabo só pôde fazer a partir do momento em que ele convenceu a primeira pessoa, e a primeira pessoa convenceu a segunda, e assim começou o pecado se espalhar sobre a face da terra. Começou a se espalhar ali no jardim, eles foram expulsos do jardim, e agora estamos aqui fora, do lado de fora. Então toda vez que eu cometo um erro, eu estou do lado de fora do jardim. Então eu preciso, Deus prometeu que vai voltar, Jesus vai voltar para buscar o seu povo. E quando Jesus voltar para buscar o seu povo, nós vamos voltar para dentro do jardim. Nós vamos voltar para os planos de Deus, para todo o projeto perfeito de Deus, de moradia, entendeu? De felicidade, como ele projetou. Jó falou: bem sei que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E o maior pensamento de Deus foi de fazer o homem habitar na terra bem, feliz. Então há uma terra preparada para nós, para aqueles que vão aprender com seus erros, amém? E seguir em frente. Mas esse testemunho é de vida sentimental, e hoje de manhã Deus me deu Jeremias 31, capítulo 16, que está escrito assim. Jeremias 31, 16. Assim diz o Senhor. Veja, não é a Márcia não, tá? Assim diz o Senhor: reprime a voz de choro
e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Assim diz o Senhor, engole o teu choro, engole. E desse Deus que é muito bom, está falando, há galardão para todo o teu trabalho, ou seja, há galardão por você ter sido fiel, há galardão por você ter feito o que é certo, há galardão por você ter ficado do lado de Deus, enquanto você era traído. Amém? Bom, eu já dei testemunhos aí, alguns vídeos falando sobre traição, porque Deus me colocou no Ministério de Casais e Família, então eu falo muito sobre traição, né? E falo que eu traí o pai dos meus filhos, mas o que eu nunca falei em nenhum vídeo, e vou falar nesse, é que eu também fui traída pelo pai dos meus filhos. Houve sim uma série de situações onde acabou gerando eu traí-lo. Só que não justifica, amém? Quando a gente é do mundo, quando a gente não tem Deus no coração, não é estar dentro da igreja não, irmão. É ter Deus no coração, é amar e respeitar o Pai. Quando a gente não ama e não respeita o Pai, se trair a gente trai também, né? Então, me traiu, toma lá, dá cá. Mas quando aprendemos o que Jesus quer, da maneira que Jesus quer, essas coisas assim de Satanás, porque essas são armas de Satanás, são a forma como Satanás trabalha, nós vamos deixando de lado. Então, eu errei. Então, isso que fique claro. Eu errei 2 vezes. Errei por ter traído. Eu sempre falo que eu traí, mas não falo em nenhum vídeo que eu também houve situações. Mas eu não tenho como falar da minha vida sentimental sem começar a falar dessas coisas. Eu era uma pessoa que havia uma maldição em família, ninguém casava na minha família, ninguém casava. A gente morava com alguém, não dava certo. Eu era uma pessoa que, se eu gostasse da pessoa, a pessoa não gostava de mim. E se a pessoa gostasse de mim, eu não conseguia gostar da pessoa. Então não havia nunca um encontro. Em Amós 3 fala, poderão andar 2 juntos se não estiverem de acordo? Então não havia um casamento da minha parte com Deus, porque essa palavra está falando do Espírito Santo, é usada muito em casamentos, mas a primeira e a maior revelação é do meu casamento com Deus, né? Deus queria que eu estivesse com ele, eu queria ir para o outro lado, né? Como eu falei, armas de Satanás, vivendo a vida e da maneira que Satanás quer que vivamos. Então não havia um casamento, havia um desencontro. Conheci o meu esposo não, conheci o pai dos meus filhos, engravidei, né? E acabamos ficando juntos, né? E houve uma série de coisas que foram feitas que foi desgastando esse relacionamento. Então eu chorei muito, né? Mas éramos jovens, aprendendo com erros, mas são erros que acabam desgastando o casamento. Então, quando ele teve essa série de coisas, né? Eu acabei traindo ele, me arrependo muito, irmão. Tem gente que me arrebenta porque vê um vídeo só meu, né? E ali já me arrebenta. Procura ver os vídeos todos e vocês vão ver ali que eu sou muito transparente. Procuro ser transparente porque Jesus, o meu pai, falou para eu andar na luz. Eu não tive pai humano não, irmão. Meu pai era rico, entendeu? Quando eu tinha 2 anos, virou as costas e foi embora. Então, eu coloquei no meu coração que meu pai é Deus. Então, eu ouço muito o que Deus fala, né? E o que meu pai, ele me ensinou é andar na luz. Então, minha vida é muito transparente, minha vida é muito assim, irmão. Entendeu? Satanás, eu trabalho com ministério de libertação, irmão. Eu sei que tem gente que não acredita no demônio, mas demônio existe. Se não acredita, vem para cá me ajudar, porque meu esposo trabalha, entendeu? E é complicado. Então, a igreja está com pouco obreiro, né? Um senhorzinho e uma missionária que trabalha também pra caramba. Então, preciso de ajuda para fazer a obra, né? Já vem em oração e jejum, porque são demônios pesados, trabalham
em comunidade, entendeu? Tem demônio que só falta andar aí pela parede. Então tem que viver na transparência, irmão. Tem que viver. O ser humano pode não gostar do que eu estou falando, me arrebentar, né? Não fala pastora, não, fala essa mulher, isso aí esses tipo de coisa que eu escuto, né? Mas o demônio não fala nada, não. Quando eu boto a mão, eu repreendo, ele sai, não fala nada, não. Quer dizer, então a pessoa que está me agredindo não é demônio, né? É ela mesma. Né? Então, naquele grande dia, ela vai dar conta, porque os demônios que eu estou botando a mão tá saindo. Então, me deixa dar meu testemunho, me deixa ser transparente, me deixa ser eu, porque eu coloquei isso no meu coração para agradar a Deus. Não está gostando, eu não posso fazer nada. Traí, me arrependo, quase saí da igreja por causa disso, e não tem como eu não falar isso, porque eu lido com muito, gente, é muita gente mesmo, muita gente. Esse negócio de internet faz com que você tenha acesso a tanta gente que às vezes você esquece até de dar uma atenção para quem está mais próximo. Então minha cabeça já fica assim, pô, fulano, cicrano aí, né? Graças a Deus tem um telefone, eu posso dar uma ligada, isso me ajuda também a me movimentar, né? Internet, telefone me ajuda a me movimentar sem sair do lugar. E é isso aí, eu traí, me arrependo, quase saí da igreja. Vou ver os vídeos lá que eu falo melhor sobre isso. E então eu coloquei no coração falei com ele, não foi ninguém que contou para ele, né? Eu chamei o pai dos meus filhos. Eu não era crente, mas aquilo começou a ferver no meu coração, uma agonia danada. Eu não dormia, eu não acordava, né? E até hoje eu não entendo, hoje eu percebo que eu estava enfeitiçada, porque uma jovem de 20 e poucos anos saindo com um velho, né? Um velho broche, na verdade não aconteceu nada, o cara era estéril, né? Estéril não sei como é que fala, é disfunção erétil, né? Então não posso dizer que não aconteceu nada, porque chegamos aí até lá, mas hoje quando eu olho eu falo, meu Deus, o que passou na minha cabeça? Eu nova, bonita, com um velho que não conseguia nem fazer nada comigo. Então isso fica evidente que eu estava enfeitiçada, Satanás estava novamente, assim como entrou lá no Jardim do Éden, né? Veio e eu, como boba, como Eva, eu ouvi o que Satanás tinha para dizer e eu vim destruindo meu casamento. Mas, claro, aconteceram, como eu falei, situações também de traições anterior, né? Mas não justifica eu ter traído, eu ter errado tanto. E eu me arrependo muito, irmão. E eu quero que você veja depois, outros vídeos, porque o adultério, hoje eu sou crente. E eu falo essas coisas porque o adultério tem entrado sim pelas portas da igreja. E eu luto, a minha luta é pela preservação da família. Então eu falo todas as consequências. Veja os outros vídeos que não vale a pena trair. Não vale, não vale, não vale, não vale, não vale. Satanás dá gargalhada, debocha da nossa cara toda vez que nós traímos nosso cônjuge. Então foi a primeira vez que eu traí, depois disso eu nunca mais traí ninguém. Porque Deus me perdoou. Eu dentro do meu quarto, chorando, vim para Jesus, né? Como Paulo, dei de cara com o meu erro e fiquei pensando, meu Deus, como é que eu pude fazer isso aí, né? Como é que eu pude trair, né? E agora, Deus, eu não consigo ficar na igreja, eu sou suja. E de tanto orar assim, uma vez dentro do meu quarto, Deus falou com uma voz irada. Para a glória de Deus, eu ouço e muito bem a voz de Deus. Eu não tenho nenhum problema em ouvir Deus, porque quando Ele briga comigo, eu ouço e obedeço. Então isso faz com que eu ouça tranquila a voz de Deus. Agora, se eu fosse uma pessoa desobediente, eu já, de maneira nenhuma. Porque o nosso Deus, ele tem boca, ele fala, ele não pode ser carregado de um lugar para outro, não pode. Ele tem boca, ele não é mudo. Ele fala como eu e você, ou melhor, ele fala com sabedoria, porque nós falamos bobagem de tolice, erramos muito, nosso Deus não erra nunca. Então esse Deus tem boca, ele fala. Se não estamos ouvindo a voz de Deus, o problema não é de Deus, o problema é nosso. Então nós temos que ver o que está errado dentro de nós, começar a tirar de dentro de nós aquilo que a gente acha que é certo, para poder ouvir a voz de Deus. Porque a palavra de Deus fala que Saul não parou de ouvir a voz de Deus por causa da desobediência. E isso tem que sair da nossa vida. Então eu sou uma pessoa que ouve. E eu ali falando, Deus, estou suja, como é que eu pude errar? Não vou poder ficar na igreja, porque eu fiz isso, eu não me perdoo. E eu orava, eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor me perdoou, porque Deus me usava, né?
E eu senti a presença de Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor me perdoou, mas eu não consigo me perdoar de ter traído o pai dos meus filhos. Nessa época eu não estava mais, né? Já estava consciente, não estava mais. E aí Deus, no quarto, com uma voz irada, ele falou assim, quem é você para não se perdoar, se eu já te perdoei? Então isso aí, entendeu? Nunca mais eu orei assim. Não é uma coisa que eu me alegro de falar de maneira nenhuma. Eu falo para que as pessoas tenham consciência de que é um erro muito grande que eu cometi e aprenda com o meu erro. Eu aprendi. Então, passado uns tempos depois disso, aconteceram outras situações. Como eu disse, eu nunca falei em outros vídeos que o pai dos meus filhos também me traiu em algumas situações, que como foram com algumas pessoas mais próximas, eu prefiro não falar, porque eu perdoei essas pessoas, então eu prefiro não comentar, né? Mas houve sim, e isso veio desgastando, então é um testemunho de restauração de vida sentimental. Então vamos lá. E quando veio a ter a Vera eu posso falar, né? Ele comentou com a Vera, ele ficou com uma mulher, a Vera, e essa eu posso falar, né? Porque não conheço, não cheguei a conhecer, falei muito com o telefone com ela, porque depois que eu e ele voltamos, né, viemos para Bangu, ela ficou quase um ano ligando para ele, né, perturbando, meus filhos atendiam, né, e o pai dos meus filhos, ele falou para ela que eu traí ele, né, se fazendo de coitadinho, de pobre coitado para justificar, e ela pegou o telefone e veio me arrebentar. Só para você ter uma ideia, eu falei para ela o seguinte, escutei, e eu falei para ela, sim, eu não sei se ele te disse que ele só sabe que eu traí ele, porque eu chamei ele, falei que eu tinha traído e pedi perdão, falei que eu não estava conseguindo nem dormir, nem comer, que eu estava agoniada com o que eu tinha feito, e eu precisava que ele me perdoasse. E eu falei para ele que se ele me perdoasse, para ele não ficar jogando isso na minha cara e que eu ia tentar suprir, se é que de alguma maneira dá para suprir isso, de tentar ser a melhor mulher do mundo. Eu falei para ela, não sei se ele te falou que eu tenho tentado com todas as minhas forças ser a melhor mulher do mundo, né? E eu, de tudo assim que eu tenho passado com ele, eu só vou te falar 3 coisinhas só. Passei muita coisa com ele, eu tenho certeza que ele não te falou o que ele fez. Mas eu vou falar só 3 coisinhas. Bobinhas, não chega nem a ser tão sérias, mas que eu tenho certeza que ele não te falou. E eu falei as tais 3 coisinhas que, por incrível que pareça, é até boba comparado com outras. Mas depois que a Vera ouviu, a Vera nunca mais, ela continuou ligando aqui tentando falar com ele, voltar para ele, né? Mas ela nunca mais me ligou me ofendendo. Então, que isso fique claro, minha vida sentimental começa quando eu ainda não tinha ninguém, né? Passando de mão em mão, sendo traída, então eu tenho um histórico tão grande que uma vez eu julgando uma pessoa por causa de uma tatuagem, eu falei, Deus, eu era do mundo, nunca fiz uma tatuagem, esse povo aí é tudo cheio de tatuagem, né? Aí Deus falou, mas você era prostituta. Deus é assim, ele fala na minha cara, entendeu? Ali eu parei de gracinha na hora, queria julgar uma tatuagem, né, de uma irmã cristã, ela estava sentada, tomando café na minha casa, eu estava lavando o quintal e eu olhei e eu falei, Senhor, eu era do mundo, nunca fiz a tatuagem, esses crentes na igreja tudo cheio de tatuagem, né? Aí Deus foi e falou comigo na hora, mas você era prostituta. Por que Deus falou que eu era prostituta? Fornicação é pecado. E eu estava, toda vez que eu tenho um relacionamento sexual com alguém está havendo um casamento no mundo espiritual. Então na verdade, eu tive diversos casamentos, porque eu não dava certo com ninguém, eu vivia uma vida de prostituição. Eu vim do mundo, para mim isso era normal. Aí venho para Deus e descubro que, caramba, Satanás estava fazendo arruaça, porque Deus falou, o meu povo perece. Perece significa sofre. Sofre por falta de conhecimento. Eu não tinha conhecimento de que eu estava pecando. Então, Satanás tinha uma liberdade de trabalhar porque eu vivia no processo de fornicação. Agora eu venho para Jesus, descubro que isso é errado, começo a tirar isso da minha vida. Então, a Vera ficou um tempo. Depois eu fui
né? O casamento veio desgastando, a Vera foi-se embora, muito problema. Hoje eu entendo, Deus estava assim já restaurando esse casamento, mas eu não tinha visão espiritual. Peraí, só para entender, porque foi tudo ao mesmo tempo. Eu já tinha decidido me separar, né? Não estava aguentando mais tudo. Falei, chega, já deu, o que eu tinha que fazer, já fiz. Então foi quando o pastor Maurício veio, meu pastor Maurício veio aqui resgatar uma ovelha, meu pastor vai fazer meu casamento com o João. Eu sou casada no cartório, eu quero casar na igreja, que eu não tive, né? Onde uma pastora não tem casamento na igreja, e eu quero fazer uma coisinha simples, mas eu quero casar na igreja. Mas no cartório eu já tenho aí uns 7 anos, mais de 7 anos com o João já no cartório. E ele veio aqui, falou de Jesus, e eu fiquei lembrando do meu relacionamento com Jesus que eu tinha, né? E que os problemas tinham me afastado de Jesus, então eu voltei para a igreja, só que eu tinha decidido me separar. Então eu comecei um processo onde o pai dos meus filhos ficava falando pro pastor, ela quer se separar, né? E ele, o pastor não entendia, vamos pular essa parte, mas hoje meu pastor entende, né? E ele achava um absurdo, mas hoje meu pastor conseguiu aprender e compreender muita coisa com essa situação, né? E naquela época ele não conseguia entender. Hoje a vida é assim, irmão, a gente está em crescimento, né? Que é pastor, a gente vai crescendo. Só que de tanto o pastor falar, né, que eu era maluca, querendo com 3 filhos me separar, eu queria Jesus, mas não queria ficar continuando casada. Eu entrei dentro do meu banheiro, me ajoelhei e orei a seguinte oração. Eu falei, Senhor, se eu não fiz nada para esse casamento durar, que acho que foram 18 anos, não, 18 anos não, 20. Acho que foram 14 anos, 7 meses e 14 dias. Acho que foi 14 anos, irmão, por aí. Eu sou ruim, horrível com o tempo. O negócio de data comigo é um problema danado. Mas acho que foram 14 anos, 7 meses e 14 dias. Os anos é que eu não sei se foram 14. Acho que foi isso, 14. 14 ou 18, sei lá. Acho que 14 ou 18 anos, né? Se eu não fiz nada para esse casamento der certo, o Senhor não permita eu me separar, não deixa. E Deus, gente, eu sou muito sincera em oração. Mas se eu me esforcei, se eu dei o meu melhor para que esse casamento desse certo, o Senhor me permita me separar, porque eu quero. Então eu vou pular um processo aqui, senão vai ficar longo, muito longo esse vídeo. Mas simplesmente o amor que eu sentia pelo pai dos meus filhos, marido na época, sumiu. E ele vinha me agredir com palavras, quando ele vinha me agredir já não doía mais, porque doía porque eu o amava. Então quando ele me agredia com palavras, né, que vinha, vamos dizer assim, eu sofria muito. Mas quando o amor acabou, e aí ficamos mais um ano separados aqui dentro de casa, né? Foi logo em seguida depois da Vera, eu engravidei logo em seguida depois da Vera, né? Eu acho que ele deve ter falado para ela que eu estava grávida, que logo em seguida ela parou, mas foi muito tribulado isso. E nós tínhamos separado, voltamos, eu engravidei, nasceu Diana. Minha gravidez foi o marco, que eu também não prefiro entrar em detalhes para não causar feridas, mas eu quase perdi a Diana, porque foi muito complicado o meu casamento, eu quase perdi a Diana, mas grávida eu já estava separada, né, dele, grávida eu já estava, grávida a gente já praticamente não estava mais junto, mas estava tentando forçar uma barra e acabou, né, então eu fiquei sozinha. Nisso que eu fiquei sozinha, ele ficou um ano, ele foi embora, tá lá vivendo a vidinha dele lá, sem Jesus, né? Não quer Jesus por nada. E tá lá vivendo a vidinha dele sem Jesus. E eu tô vivendo a minha vidinha aqui com Jesus, né? E vivendo a minha vidinha com Jesus, Deus veio restaurando. Namorei algumas pessoas, não foi muitas não, mas namorei. Infelizmente caí em fornicação, aí Satanás atuou,
né? Mas agora eu quero entrar numa outra parte, que é a que vem falando agora. Esse testemunho deu sem Jesus, mas é agora com Jesus, né? Deus me usando no profundo, porque Satanás está trabalhando muito, gente. Muito, muito na vida sentimental do povo de Deus, porque as pessoas elas perdem o equilíbrio. Levitas da casa do Senhor estão louvando, chorando. Pastores estão chorando porque suas esposas estão traindo. Gente, o adultério entrou na igreja de uma tal maneira, mas não pense. Lá em Gálatas fala que tudo aquilo que nós plantarmos, tá assim, não se deixe, não vos enganeis, não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Porque a traição está entrando pela porta da igreja, as pessoas não estão traindo primeiro. Se você ver meus vídeos que falam mais o que é traição, falando sobre traição, tem 1, 2, 3, 4, sei lá quantos vídeos, em outros também falam. Nesses vídeos, você vai ver que a traição é uma arma poderosa de Satanás, está dando gargalhada da vida dos crentes, entendeu? Está trabalhando, então tem gente, sim, fazendo a obra do Senhor com amor, mas sendo traído, irmão. Tem gente repreendendo o demônio mal toca a mão, tem gente repreendendo o demônio de longe, mas as costas está sendo traído. Como isso, pastora? Como isso? Vamos lá, Jesus foi traído, irmão. Jesus foi traído, Jesus estava lá repreendendo o demônio, curando enfermo, pregando o evangelho, falando do reino, chamando todo mundo para morar na casa dele com ele para sempre feliz, num lugar onde não tem choro e lágrima, e Judas armando a morte dele, traindo, vendendo ele. José estava direitinho, sentindo a presença de Deus, tendo sonhos com Deus, e seus irmãos traindo ele, a ponto de botar ele para fora de casa, ele viver todo um processo de deserto, mas um deserto com Deus, e esse deserto com Deus teve resposta lá no Egito, que é isso que Jeremias, aqui 31, 16 está falando, engole teu choro, porque vai ter resposta, tem resposta, engole teu choro. E esse testemunho aqui é para falar agora da minha vida. Eu comecei a namorar as pessoas, caí em fornicação, pequei, dei liberdade ao diabo de trabalhar, estava dentro da casa do Senhor, mas ainda não entendia, fornicação é pecado. Pô, pastora, mas eu já estou com uma pessoa há 5 anos, começa a falar devagarinho, primeiro começa a orar, ora, jejua, Senhor, quero casar no cartório na igreja, em que eu fiz a besteira de falar, Senhor, tô velha demais, isso é um casamentinho no cartório, insistir com Deus com isso, não quero não, Senhor, na igreja, eu tô velha, né, botar vestido, não quero não. Aí eu errei, aí Deus me deu exatamente o que eu pedi, porque eu insisti com Deus que eu não queria na igreja, e hoje eu vejo que eu bobona, né, querendo, bobona, o que os outros vão pensar, eu coroa casando, os outros vão pensar, eu quero casar, agora eu tô mais velha ainda, já se passaram aí mais 15 anos, tô mais velha ainda, eu quero casar na igreja. Entendeu? Depois que eu parei, meu Deus, como eu sou burra, teve aí a bênção do homem, né? Mas claro que teve a bênção de Deus, mas eu quero a bênção de Deus dentro da casa dele. Então, esse testemunho agora é para falar, né? De como é então. Isso aqui você viu eu fora da igreja, mas é agora, eu tô na igreja. Como é? Então vale a pena ver. Só que eu vou gravar isso aí em 2 partes, porque fica grande, fica complicado, né? E esse é o vídeo Restauração da Vida Sentimental, parte 1. Na parte 2 eu vou falar como é que Deus fez, irmão. Vale a pena ver. Como foi que eu fui parar nas mãos do João e como João, presente de Deus. Eu costumo, no meu celular tirei um pouco porque dá uma brigaiada, tem filho, né? Filho também é presente de Deus. Mas no meu celular era João, era presente de Deus, né? E às vezes eu trocava, botava promessa cumprida, porque Deus prometeu e cumpriu. Vou ler mais uma vez aqui para você, Jeremias 31, 16, está assim: assim diz o Senhor, reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Amém? Engole o teu choro na presença do homem e solta ele na presença de Deus.
Amém?